Estudo sobre o Evangelho de João, parte 88, 13/4/2024. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar alguma pessoa, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou Jesus, e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou te disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João, capítulo 18, 28-40. Os versículos que lemos agora contêm 4 pontos marcantes que só são encontrados na narrativa de João sobre a paixão de Cristo. Não precisamos duvidar de que havia boas razões pelas quais Mateus, Marcos e Lucas não foram inspirados a registrá-los. Mas são pontos de interesse tão profundo que devemos nos sentir gratos por terem sido apresentados por João. O primeiro ponto que devemos notar é a falsa consciência dos ímpios inimigos de nosso Senhor. É-nos dito que os judeus que trouxeram Cristo diante de Pilatos não entrariam na sala de julgamento, para que não se contaminassem, mas para que comessem a Páscoa. Isso foi escrupulosidade mesmo. Esses homens endurecidos estavam realmente engajados em fazer o ato mais perverso que o homem mortal já fez. Eles queriam matar seu próprio Messias. E, no entanto, neste exato momento, eles falaram em serem contaminados e foram muito meticulosos sobre a Páscoa. A consciência dos homens não convertidos é uma parte muito curiosa de sua natureza moral. Enquanto em alguns casos ele fica endurecido, queimado e morto, até não sentir nada, em outros torna-se morbidamente escrupuloso sobre as questões menores da religião. Não é incomum encontrar pessoas excessivamente meticulosas na observância de formas triviais e cerimônias externas, enquanto são escravas de pecados degradantes e imoralidades detestáveis. Ladrões e assassinos, em alguns países, são extremamente rigorosos quanto à confissão, absolvição e orações aos santos. Jejum e austeridade autoimpostas na quaresma são frequentemente seguidos por excesso de mundanismo quando a quaresma termina. Apenas um passo da quaresma ao carnaval
Os atendentes dos cultos diários pela manhã, não raramente, são os patronos dos bailes e teatros à noite. Todos esses são sintomas de doença espiritual e um coração secretamente insatisfeito. Homens que sabem que estão errados em uma direção, muitas vezes lutam para acertar as coisas por excesso de zelo em outra direção. Esse mesmo zelo é a condenação deles. Oremos para que nossas consciências sejam sempre iluminadas pelo Espírito Santo e que sejamos guardados de um cristianismo unilateral e deformado. Uma religião que faz um homem negligenciar os assuntos mais importantes da santidade diária e separação do mundo e concentrar toda sua atenção em formas, sacramentos, cerimônias e serviços públicos, é no mínimo muito suspeita. Pode ser acompanhado por imenso zelo e demonstração de seriedade, mas não é sadio aos olhos de Deus. Os fariseus pagavam o dízimo da hortelã, do anis e do cominho, e cercavam o mar e a terra para fazer prosélitos, enquanto negligenciavam o julgamento e a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. Os próprios judeus que ansiavam pelo sangue de Cristo eram os judeus que temiam a contaminação de um tribunal romano e fez muito trabalho para guardar a Páscoa. Deixe sua conduta ser um farol para os cristãos. Enquanto o mundo existir, essa religião vale pouco se não nos faz dizer: estimo todos os teus mandamentos a respeito de todas as coisas como retos, e odeio todo falso caminho. Salmo 119, 128. Que o cristianismo inútil, que nos faz compensar a negligência da religião do coração e da santidade prática por um zelo extravagante por cerimônias feitas pelo homem ou formas externas. O segundo ponto que devemos observar nesses versículos é o relato que nosso Senhor Jesus Cristo dá de seu reino. Ele diz: meu reino não é deste mundo. Essas palavras famosas foram tão frequentemente pervertidas e arrancadas de seu sentido real, que seu verdadeiro significado foi quase enterrado sob um monte de falsas interpretações. Vamos nos certificar de que sabemos o que eles significam. O principal objetivo de nosso Senhor, ao dizer meu reino não é deste mundo, foi informar a mente de Pilatos sobre a verdadeira natureza de seu reino e corrigir qualquer falsa interpretação ou impressão que ele pudesse ter recebido dos judeus. Ele lhe diz que não veio para estabelecer um reino que interferiria com o governo romano. Ele não pretendia estabelecer um poder temporal, a ser sustentado por exércitos e mantido por impostos. O único domínio que ele exercia era sobre o coração dos homens, e as únicas armas que seus súditos empregavam eram as armas espirituais. Um reino que não exigia dinheiro nem servos para seu sustento, era um dos quais os imperadores romanos não precisavam temer. No sentido mais elevado, era um reino não deste mundo. Mas nosso Senhor não pretendia ensinar que os reis deste mundo não têm nada a ver com a religião e devem ignorar completamente Deus no governo de seus súditos. Nenhuma ideia, podemos ter certeza, estava em sua mente. Ele sabia perfeitamente que estava escrito: por mim reinarão os reis, Provérbios 8,15, e que os reis são tão obrigados a usar sua influência para Deus quanto o mais baixo de seus súditos. Ele sabia que a prosperidade dos reinos depende totalmente da bênção de Deus, e que os reis são tão obrigados a encorajar a justiça e a piedade quanto a punir a injustiça e a imoralidade. Supor que ele pretendia ensinar Pilatos que, em seu julgamento, um infiel pode ser um rei tão bom quanto um cristão,
e um homem como Galho, tão bom governante quanto Davi ou Salomão, é simplesmente absurdo. Retenhamos cuidadosamente o verdadeiro significado das palavras de nosso Senhor nesses últimos dias. Nunca nos envergonhemos de sustentar que nenhum governo pode esperar prosperar se recusar a reconhecer a religião que lida com seus súditos como se eles não tivessem alma, e não se importa se eles servem a Deus ou Baal, ou nenhum Deus. Tal governo descobrirá mais cedo ou mais tarde que sua linha de política é suicida e prejudicial aos seus melhores interesses. Sem dúvida, os reis deste mundo não podem tornar os homens cristãos por leis e estatutos, mas eles podem encorajar e apoiar o cristianismo. E o farão, se forem sábios. Um reino onde há mais diligência, temperança, veracidade e honestidade sempre será o mais próspero dos reinos. O rei quer ver essas coisas abundam entre seus súditos. O terceiro ponto que devemos observar nesses versículos é o relato que nosso Senhor dá de sua própria missão. Ele diz: para isso nasci e para isso vim ao mundo, ao fim de dar testemunhos da verdade. Claro que não devemos supor que nosso Senhor quis dizer que esta era a única finalidade de sua missão. Sem dúvida, ele falou com especial reverência ao que ele sabia que estava passando pela mente de Pilatos. Ele não veio para conquistar um reino com a espada e para reunir adeptos e seguidores pela força. Ele veio armado com nenhuma outra arma além da verdade. Testificar ao homem caído a verdade sobre Deus, sobre o pecado, sobre a necessidade de um redentor, sobre a natureza da santidade, declarar e levantar diante dos olhos do homem esta verdade há muito perdida e enterrada. Era um grande propósito de seu ministério. Ele veio para ser a testemunha de Deus para um mundo perdido e corrupto. Que o mundo precisava de tal testemunho, ele não hesita em dizer que o orgulhoso governador romano e é isso que Paulo tinha em vista quando diz a Timóteo que perante Pôncio Pilatos, Cristo testemunhou uma boa confissão. Os servos de Cristo em todas as épocas devem lembrar que a conduta de nosso Senhor neste lugar deve ser o exemplo deles. Como ele, devemos ser testemunhas da verdade de Deus. Sal no meio da corrupção, luz no meio das trevas, homens e mulheres que não têm medo de ficar sozinhos e testemunhar de Deus contra os caminhos do pecado e do mundo. Fazer isso pode acarretar para nós muitos problemas e até perseguição. Mas o dever é claro e claro. Se amarmos a vida, se quisermos manter uma boa consciência e sermos reconhecidos por Cristo no último dia, devemos ser testemunhas. Está escrito: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8:38. O último ponto que devemos notar nesses versículos é a pergunta que Pôncio Pilatos dirigiu ao nosso Senhor. Dizem-nos que quando nosso Senhor falou da verdade, o governador romano respondeu: o que é a verdade? Não nos é dito com que motivo essa pergunta foi feita. Nem aparece na narrativa que aquele que a fez esperou por uma resposta. Parece muito provável que o ditado fosse a exclamação sarcástica e zombeteira de alguém que não acreditava que houvesse algo como verdade. Parece a linguagem de quem ouviu, desde a mais tenra juventude, tantas especulações estéreis sobre a verdade entre os filósofos romanos e gregos, que duvidou de sua própria existência. Verdade mesmo. O que é verdade? Por mais melancólico que possa parecer, há multidões em todas as terras cristãs
cujo estado de espírito é exatamente como o de Pilatos. Centenas pode-se temer entre as classes altas. Estão continuamente desculpando sua própria irreligião com o argumento capacioso de que, como o governador romano, eles não podem descobrir o que é a verdade. Eles apontam para as intermináveis controvérsias de romanistas e protestantes, de altos clérigos e baixos clérigos, de clérigos e dissidentes, e fingem dizer que não entende quem está certo e quem está errado. Abrigados sob essa desculpa favorita, eles passam pela vida sem nenhuma religião decidida, e nesse estado miserável e sem conforto, muitas vezes morrem. Mas é realmente verdade que a verdade não pode ser descoberta? Nada desse gênero. Deus nunca deixou nenhum inquiridor honesto e diligente sem a luz e orientação. O orgulho é uma razão pela qual muitos não conseguem descobrir a verdade. Eles não se ajoelham humildemente e pedem fervorosamente a Deus para ensiná-los. Preguiça é outro motivo. Eles não se esforçam honestamente e examinam as Escrituras. Os seguidores do infeliz Pilatos, via de regra, não lidam de maneira justa e honesta com suas consciências. Sua pergunta favorita: o que é a verdade? Não é nada melhor do que um pretexto e uma desculpa? As palavras de Salomão serão consideradas verdadeiras enquanto o mundo existir. Se você clamar por conhecimento e levantar a sua voz por entendimento, se você a buscar como prata e a buscar como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 4 e 5. Nenhum homem seguiu esse conselho e perdeu o caminho para o céu. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, a tua graça, a tua misericórdia para conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.